Nós somos uma instituição 100% digital. Os processos são eletrônicos. Tudo tramita de maneira eletrônica. Eu considero que conhecer a cultura da instituição e você ter aliados importantes, fundamental em um órgão público como o Ministério Público da Bahia, para você ter êxito na transformação digital. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Alcione e hoje a gente vai falar sobre transformação digital no setor público, mas com um olhar que vai além da tecnologia, a cibersegurança como parte da estratégia institucional. Quem conversa com a gente é o Yuri Araújo, diretor de TI do Ministério Público da Bahia e presidente da Sucesso Bahia, um dos principais fomentadores de tecnologia no estado. Vamos entender como o MP se tornou uma referência nacional e qual o papel da TI nesse percurso. Acompanhe. Oi Yuri, tudo bem? Muito prazer recebê-lo aqui no Fortinet Brasil Podcast. Obrigada por aceitar nosso convite, tenho certeza que essa conversa será ótima. Olá, Alcione. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Uma honra participar desse podcast representando a TI do Ministério Público do Estado da Bahia e também a Sucesso Bahia, que é uma associação de usuários de tecnologia do Estado. Excelente. Não, a gente vai falar das duas frentes, tem bastante coisa para contar. Eu que agradeço você estar aqui conosco e queria já ouvir um pouquinho da sua trajetória, Yuri. Você está há mais de uma década, né, à frente da TI do Ministério Público da Bahia e também da Sucesso, né? Queria que você me contasse um pouquinho para nossa audiência, um pouco da sua trajetória até chegar no MP e também até chegar ali na Sucesso. A gente sabe que teve muitas transformações, principalmente olhando para o MP, né? Ele hoje é referência no estado. Então me conta um pouco da sua trajetória até chegar no MP e também na Sucesso. Ótimo. Me graduei em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia e comecei a minha carreira na área de sistemas. Mas sempre fui um profissional inquieto, né? Procurando estar atento a oportunidades, atento às novas tecnologias. E ao longo desse meu desenvolvimento, passei por fábrica de software, passei por diversos papéis dentro da área de desenvolvimento. E eu considero que uma primeira virada de chave foi uma certificação que eu fiz em gerenciamento de projetos, uma certificação PMP, que à época, na Bahia, existiam 8 profissionais com a certificação. Então a certificação abriu portas, expandindo a minha atuação além da área de sistemas. Então passei a também ser gerente de projetos de infraestrutura, que era um mundo novo para mim, de entrega de serviços de tecnologia. Então isso me impulsionou para oportunidades, inclusive de empresas de fora do estado, mas atuando no estado da Bahia. E foi um desses projetos que eu considero bem relevante, foi a implantação do processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, fui gerente desse projeto durante 16 meses, até que eu tive a oportunidade de ir para o Ministério Público. Eu tinha prestado um concurso público, ingressei no Ministério Público e, diante do meu perfil, fui inicialmente alocado na área de desenvolvimento de sistemas, e 3 anos depois, tive a oportunidade de assumir a diretoria de tecnologia da informação, onde estou até hoje. O mesmo tempo, 10 anos de tecnologia, eu tenho de Sucesso. É um trabalho voluntário, onde a gente acredita que a tecnologia transforma a sociedade. Então a gente procura trazer novas tecnologias, conectar quem consome e quem fornece tecnologia. Excelente. Não, já era um pouco a minha próxima pergunta, era essa atuação que você tem na Sucesso. Eu queria até jogar uma lupa sobre isso, porque a sua gestão ela é vista, é um marco para Sucesso, não só o evento em si, né? A gente pesquisou, então não só o evento, a evolução do evento nos últimos anos, mas também ela como fomento ao ecossistema de tecnologia, né? E você conseguiu aí nos últimos anos dobrar
o público, né, do sucesso da Sucesso Bahia e também trazer a Sucesso nacional para ser realizada em Salvador também, né? Então eu queria te ouvir sobre essa visão que você tem, por que você reforça bastante de que é relevante falar disso publicamente e dessa conexão que a Sucesso Bahia consegue fomentar no estado. Eu lembro bem quando o meu chefe, à época, me chamou: Yuri, então oportunidade de diretor de tecnologia, a gente enxerga em você um potencial, né? Fiquei muito feliz, aceitei um desafio, e no mesmo convite ele passou o bastão da Sucesso Bahia. Então quando você assumiu no Ministério Público, a diretoria de tecnologia, você também já foi endereçado para Sucesso. Foi indicado. Foi indicado para assumir. Exatamente. Então entrei na Sucesso com um papel de diretor, fazendo algumas ações de aproximação dos CIOs com os parceiros, né? E então, em 2022, eu assumi a gestão, né? Uma gestão de 3 anos, assumi essa gestão agora. E, de fato, a gente procurou inovar, né? A gente entende que a comunidade de tecnologia do Brasil ela é muito grande e a comunidade TI da Bahia também é uma comunidade importante. E nós somos carentes de eventos de grande porte lá. A Sucesso, ela não é uma empresa de eventos, ela é uma empresa que conecta quem fornece tecnologia com quem consome tecnologia. E o evento é uma das maneiras que nós materializamos a nossa missão na Sucesso. Então, o congresso começou na minha gestão, com 400 pessoas, fomos para 600, ano passado 800, e esse ano a gente chegou a 1.700 pessoas. Então, a gente dobrou e brigando, no bom sentido, para não chegar a 2.000 pessoas. Porque temos um público na Bahia muito, muito participativo, que eles acreditam muito, né? Muito engajado. E esse ano também tivemos como desafio realizar o evento da Sucesso Nacional na Bahia, um evento que não era realizado há 20 anos. Então tivemos um evento com 250 executivos de tecnologia, desses 250, 100 executivos de fora do estado. Conseguimos trazer o nosso público, o evento foi um sucesso, mostrando a força da tecnologia, a importância da tecnologia, a relevância da tecnologia e a força da comunidade de TI do estado. Excelente, excelente. Do estado, e assim, você começa a ter ali no Bahia, Salvador, como ponto de referência, né? Para tecnologia e para inovações e para as discussões, né, do que é tendência, do que pode vir a ser tendência, né? Ou seja, vocês chamam a atenção nacionalmente um movimento como esse, certo? Sem sombra de dúvida. Junho foi um mês que os holofotes da tecnologia estiveram apontados para a Bahia. Então, a gente trouxe esse evento, parceiros de relevância nacional, executivos de grandes empresas, de órgãos públicos, que fizeram com que o evento fosse grandioso. O congresso, nós estratificamos mais o nosso público. Nós temos analistas, nós temos gerentes, porque esse também é o nosso público. E também é importante que eles tenham acesso à tecnologia. Nosso estado não tem tantos eventos de TI. Então, quando a gente tem um público de quase 60 fornecedores de tecnologia, 1.700 pessoas juntos, num momento intenso de 2 dias, a gente fica muito feliz com a entrega. Não, e assim, faz muita diferença pro dia a dia, né, pros negócios, e que tem impacto ao longo de todo o ano, eu imagino, né? A gente fica aquela expectativa também pro próximo, né, todo mundo esperando o próximo. A gente fica muito feliz, Alcione, quando a gente escuta um parceiro, e a Fortinet esteve com a gente lá, né, um stand bem maravilhoso, diz assim: poxa, Yuri, eu consegui aqui desenvolver negócio, eu consegui aqui já fazer um lead, e ao mesmo tempo eu escuto de pessoas da comunidade: eu estava com um problemão lá na minha tecnologia, eu queria conhecer um projeto e através do network que o evento proporciona, eu consegui isso aí. Então, quando a gente escuta isso aí, a gente fica muito feliz. É isso que a gente quer trazer através dos nossos eventos. O desenvolvimento, né, do ecossistema, de quem está envolvido, de pequenas, grandes e médias, né, de tecnologia. Que legal. Bom, parabéns, viu, por todo esse trabalho. E agora, voltando um pouquinho também para falar do MP, ao longo desse tempo que você está ali trabalhando no Ministério Público, o Ministério Público da Bahia se tornou uma referência, né, em transformação tecnológica, em transformação digital com segurança, né, com cibersegurança embarcada. Então, eu queria ouvir de você o que foi essencial nessa jornada para que a TI
e a cibersegurança deixassem de ser apenas uma área de suporte, ali como muitas vezes ela é vista, né, e se tornasse de fato mais protagonista, né, parte do negócio e parte da missão do MP. Lembro bem, eu entrei em outubro de 2012, no Ministério Público. O meu primeiro projeto foi comprar 30 impressoras. E hoje a gente está com um projeto de diminuir as impressoras no Ministério Público. Então isso mostra uma clara mudança, uma transformação digital propriamente dita. A TI, a gente entende que a TI ela não é a locomotiva da transformação digital no Ministério Público, mas nós somos um dos atores importantes nessa transformação. Eu considero que conhecer a cultura da instituição e você ter aliados importantes, fundamental em um órgão público como o Ministério Público da Bahia, para você ter êxito na transformação digital. Então, eu procurei aproximar a área de negócio, que são os promotores de justiça, são profissionais formados na área de direito, da área de tecnologia. E isso catapultou a tecnologia, a área de TI, como sendo uma área não só operacional, mas uma área estratégica. Eu lembro bem, Alcione, nós fizemos junto com a Fortinet uma sala de crise de ransomware. Olha só. Talvez em 2021, um pouco logo nos primeiros anos da pandemia. E a recomendação foi, não traga apenas pessoas da área de tecnologia, traga pessoas da área de negócio, da área de comunicação, da área de RH, da área dos gestores. E eu consegui que o procurador de justiça geral, adjunto, à época, você entendeu? Ele seria o segundo na linha de comando do Ministério Público, participasse do evento, e ele, uma pessoa muito maravilhosa, falou, Yuri, eu vou participar de 15 minutos, vou fazer a abertura, eu vou lhe prestigiar 15 minutos. Para mim já estava ótimo. Eu falei, doutor, tá ótimo. E ele acabou participando da sala de crise. Sala em si, do exercício. Como um todo. Excelente. E ao final, ele virou e falou assim, agora eu entendi porque aquele projeto de backup que custou para o MP não sei quantos milhões é tão importante. Então, são ações como essa, onde a gente traz a área de negócio para entender a importância da tecnologia, que fez com que a TI do Ministério Público hoje faça parte do negócio e não ser enxergada apenas como uma área estratégica. Nós somos uma instituição 100% digital. Então, o papel hoje está em extinção. Os processos são eletrônicos. Tudo tramita de maneira eletrônica. Foi dessa forma. Não, excelente, assim, eu sei que tem bastante coisa para você contar, mas só esse exemplo que você trouxe da sala de ransomware, de como isso abre os olhos, né, de áreas que não necessariamente vão entender o seu processo, né, não estão ali no dia a dia, né, então é um resultado fantástico, né. Não tenho certeza que quem está ouvindo vai ter até ali um case de sucesso, né, para a própria empresa. E entrando um pouco mais, quando a gente fala de cibersegurança, das tecnologias que você trouxe, né, dessa evolução, além de tornar a TI, né, área de negócio ali estratégica para o negócio, a cibersegurança é uma pauta que você vê com muita seriedade, e vocês possuem unidades, né, em 250 municípios da Bahia. Então, entrando nesse detalhe da cibersegurança, da conectividade, eu sei que resiliência cibernética é algo prioritário na sua pauta, né, como TI. Então, eu queria entender como está estruturada a conectividade e a segurança para conseguir garantir resiliência cibernética em todas essas unidades, né? Eu sei que tem a OMP, a matriz, mas tem todas essas unidades. Você já tinha falado um pouquinho sobre a importância de ter parceiros. No caso da Fortinet, vocês têm ali os firewalls de próxima geração, SD-WAN, que estão ali incorporadas em todas as unidades, certo? Como que se estrutura tudo isso, essa conectividade, a segurança? Como levar para as pontas toda essa tecnologia? Perfeito. Cibersegurança é uma das minhas principais preocupações do Ministério Público. Eu tinha dito, o Ministério Público ela é uma instituição digital, assim como outras tantas, né? São ditas que um ataque cibernético pode inviabilizar, pode parar o dia a dia, e a gente atende diretamente a população. Então a gente procura sempre, ao trazer um projeto de cibersegurança, não apenas apresentar a tecnologia aos nossos promotores, gestores. A gente apresenta o que aquele projeto vai agregar de valor
ao negócio do Ministério Público. Então, nós temos, como você bem pontuou, unidades no interior da Bahia, onde a população confia muito no Ministério Público e se desloca para o Ministério Público para ser atendido. Então, a partir do momento que existe uma indisponibilidade de um acesso à internet, por qualquer que seja o motivo, a população acaba sendo prejudicada no atendimento. Então, a gente vende o valor de um projeto de SD-WAN, por exemplo, como sendo uma disponibilidade, um atendimento, né, uma disponibilidade do atendimento do promotor de justiça ao cidadão. Então, nós temos essas unidades, nós temos hoje um conceito que a gente adotou internamente de uma infraestrutura tecnológica moderna e transparente. Links de internet de alta velocidade protegidos com firewalls de Next Generation da Fortinet, rede wireless também nas unidades. Então a gente tem que prover isso de forma transparente, de forma eficiente, porque sem isso a gente não consegue. A gente chega em um local hoje, às vezes procura onde é que tem uma tomada para eu conectar o meu celular, ficar sem energia, ficar sem Wi-Fi hoje, são coisas que a gente não sequer admite, né? Então esses são exemplos de projetos. A cibersegurança, ela tem que ser bem tratada numa instituição como a nossa, porque a gente não pode inserir projetos de cibersegurança que venham prejudicar ou diminuir ou barrar o trabalho dos nossos usuários. Então a gente tem que procurar balancear direito entre segurança e atividade e produtividade. Não, excelente. É bom escutar essa frase vinda de você, porque muitas vezes a cibersegurança, por muito tempo, né, enxergaram como um obstáculo, né, as outras áreas, né, como um obstáculo. E você traz a atuação da ATI do Ministério Público como um facilitador do trabalho dessas unidades, né, um habilitador para melhor atender a população. Então você deu um exemplo muito simples de tomada, mas isso acontece até hoje em alguns lugares, né? E isso é algo que vocês não admitem, né? Conectividade, então... O nosso discurso com a cibersegurança é que nós estamos lá, a cibersegurança do Ministério Público, para proteger e ajudar o Ministério Público. Nós não somos uma barreira para a atuação. Então, quando a gente identifica uma situação, um determinado site está bloqueado, vamos entender por que primeiro ele foi bloqueado, entender também por que ele precisa ser acessado. Então, a partir daí, a gente procura combinar e justificar de maneira técnica e de maneira justa para o nosso usuário o porquê do não fazer, ou então o porquê de fazer de tal forma. Então, perdão até te cortar, mas vem a parte de tê-los como aliados também nesse momento é importante, né? Entender o trabalho de vocês. Exatamente. A gente não pode ter eles e nós, tem que ser todos nós juntos, né? Então a cyber tem que ser transparente, ao mesmo tempo tem que ser poderosa em dizer assim, em garantir um funcionamento institucional. A gente sabe hoje, recentemente vemos um ataque à rede bancária que, apesar de todas as ferramentas, foi um ataque de engenharia social. Então, a gente tem que trabalhar diversos aspectos na área de cibersegurança. Não, excelente, muito bom. E a gente sabe também, Yuri, que tem a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Em todo esse âmbito, em todo esse contexto. Essa atuação, ela é forte e acaba apoiando muitos avanços no ramo da tecnologia para os MPs, né? Como, por exemplo, algumas resoluções que a gente até conversou para ter estrutura de governança, um plano diretor, comitês, né? Comitês estratégicos dentro dos MPs. Qual a sua visão diante dessas diretrizes? Mais do que o cumprimento delas em si, há um grande valor por trás também, né? Claro, elas têm um impacto, mas também vão trazer resultados que para vocês é uma missão também, né? Vocês querem isso, né? E além disso, dessa sua visão para as resoluções do Conselho Nacional, eu também queria entender como funciona o plano diretor de vocês, como funcionam os comitês. É possível trazer uma evolução durante o cumprimento dessas resoluções, ou seja, ir além? Tenho muito orgulho do Ministério Público, da instituição da qual eu faço parte, e do Conselho Nacional do Ministério Público também. O Conselho Nacional, ele através das resoluções, diversas resoluções, né, consegue dar diretrizes às unidades. Uma dessas resoluções, a resolução 171, determina que os ministérios públicos tenham uma estrutura de governança de TI.
Então, nós temos lá no Ministério Público um Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, onde esse comitê é formado por áreas de negócio e pela tecnologia, que são eles que determinam o rumo da tecnologia no Ministério Público. Eu poderia facilmente, de forma legal, fazer uma licitação para contratar uma impressora 3D para imprimir caneca no Ministério Público. Mas será que faz sentido imprimir caneca? Não faz sentido. Mas faz sentido eu contratar uma ferramenta de cibersegurança, porque estou protegendo o ativo, que é a informação lá. Então, o Comitê Estratégico de Tecnologia, ele escuta os projetos levados pela TI, ele propõe também projetos e ele determina o portfólio de projetos e ações que a gente vai executar durante 1 ano ou durante 4 anos. A partir do Comitê Estratégico é produzido um plano estratégico de TI, que é um instrumento de médio prazo, de 4 anos, e o plano diretor de TI, que é um instrumento anual nosso, onde a gente registra quais são os projetos que vão ser tocados, conduzidos no ano seguinte, o orçamento, treinamento, os indicadores da área de tecnologia. E isso é muito bom porque não é um documento escrito em pedra, né? A gente tem que ter essa visão aí. O planejamento, ele dá um direcionamento, mas você tem que fazer ajustes ao longo do período. Isso é normal. Nós temos reuniões mensais, onde eu apresento os principais projetos, onde eu apresento o avanço da tecnologia, do orçamento, e o comitê vai dando esse direcionamento. Então isso realmente é uma marca do Ministério Público do Estado da Bahia, é essa governança, esse alinhamento que existe entre a área de negócio e entre a área de tecnologia. Recentemente, o CNMP publicou uma resolução bem interessante sobre cibersegurança. Política Nacional de Cibersegurança do Ministério Público, onde determina que os ministérios públicos tenham uma estrutura formal de cibersegurança. No Ministério Público da Bahia, nós já temos uma unidade destacada de cibersegurança. Hoje ela é composta por 2 profissionais, mas que dão conta do recado. E agora nós estamos chancelados com uma resolução que determina que nós temos que implementar determinadas rotinas, que temos que ter determinados planos. Isso acaba sendo uma diretriz muito boa para a gente da área de tecnologia, porque isso dá força para a nossa área para implementar projetos de TI. Perfeito. E você tinha até comentado aí, não sei, não quero me repetir aqui, mas você tinha até comentado, e eu queria entender se faz link, de vocês da cibersegurança ter conquistado uma cadeira dentro do Comitê de Segurança Institucional, certo? Exatamente. Está dentro dessa governança, está dentro dessa atuação, dessa relevância que vocês conseguiram conquistar? Ótimo. No Ministério Público existem diversos comitês. Existe um comitê estratégico de tecnologia, existe um comitê de segurança institucional. Nesse comitê de segurança é tratado segurança de instalações físicas, segurança de pessoas e também, dada a relevância da tecnologia, nós temos hoje uma cadeira de cibersegurança dentro desse comitê. E é muito interessante porque quando um promotor de justiça está à frente de um projeto como segundo fator de autenticação e ele chancela o projeto e ele leva o projeto para a administração superior, esse projeto ele ganha uma força. Então a gente consegue hoje projetos institucionais de segurança apresentar dentro da nossa cadeira enquanto cibersegurança no comitê e esse comitê ele chancela. Então temos pessoas da área de inteligência, de contra-inteligência, da área de publicidade, da área de engenharia. Então é um comitê multidisciplinar. E eles todos acabam chancelando e conhecendo quais são os projetos de cibersegurança da instituição. Isso também eu considero um diferencial do Ministério Público e como sugestão aí para quem está nos escutando, que tenha um comitê de governança de cibersegurança. Não fique só restrito à área de tecnologia da informação. Excelente, porque isso vai dar ali respaldo, né, para você avançar em muitos aspectos da cibersegurança, né? Não foi uma decisão do diretor de TI, foi a decisão de um comitê gestor de segurança. E, como você falou, isso dá um respaldo muito grande para projetos que são projetos institucionais, né? Projetos que não é simplesmente eu comprar
um equipamento de cyber, é a gente mudar, às vezes, uma forma de trabalho. Nossa, excelente. Assim, digamos, é uma forma equilibrada, muito bem estruturada, né, de você conseguir os avanços que têm sido feitos, né, nos últimos anos. Sim. Não, excelente. E além dessas iniciativas, de toda essa movimentação que vocês têm, olhando não só, né, a governança, não só a sua área de TI, mas vocês também criaram a Semana da Segurança, né, que está ali naquele pilar institucional e dentro dela a programação da cibersegurança. Durante esses eventos que vocês conseguem trazer... Aliás, é durante esses eventos, né, que vocês conseguem trazer também, fazer algumas campanhas mais impactantes, né, de conscientização, de boas práticas, treinamentos. Me conta um pouco de como essas iniciativas contribuem para ampliar a atuação da área de TI, uma vez que vocês têm, né, essa agenda dentro dessa semana que mobiliza todo o Ministério Público, né, imagino. Vocês já têm uma atuação muito presente. Então, como estar nessa semana, né, como ter essa iniciativa amplia e ajuda até a alavancar, né, subir mais os muros de proteção do Ministério Público, né, alcançando todas as áreas como você acabou de mencionar, né. Queria que você comentasse sobre isso, sobre a importância disso e quais resultados também vocês têm conseguido com essas ações. A Semana de Segurança Institucional, ela é organizada por esse comitê de segurança e ele aborda diversos aspectos. Então, são feitas simulações de evacuação de prédio, aspectos de segurança de pessoas, e nós conseguimos que existisse um dia para a gente falar de cibersegurança. Então, nesse dia, nós trazemos palestras, levamos parceiros para falar sobre a importância de um segundo fator de autenticação, de como se cuidar no mundo digital. Uhum. A gente procura não falar de tecnologia, de equipamento, de software, mas a gente fala de como se proteger disso. Perfeito. Aí. A gente fala quais são as ações que o Ministério Público está fazendo, e aí eu queria dar um exemplo do que a gente fez. Nós fizemos uma campanha de phishing simulado, né, onde, naturalmente, pouquíssimas pessoas conheciam a campanha do phishing. O meu chefe, para me blindar da campanha... Você precisava ter ali o seu principal aliado, né? Eu sabia que ia gerar um ruído. Eu tinha... E os meus 2 gerentes, o de cibersegurança e o de infra. Então, nós disparamos 5.000 e-mails com uma campanha de phishing, uma segunda-feira, 7 horas da manhã. 7 horas e 5 minutos, meu celular toca. Fomos invadidos. Aí eu falei, mas doutor, o senhor se lembra que foi aquela campanha simulada? Ele, já foi hoje? Eu falei, foi hoje. Deixa comigo. Então, a gente notou que diversos promotores e servidores caíram no phishing, né? Mas também pessoas que me mandavam mensagem, eu recebi esse e-mail suspeito aqui, e esse e-mail suspeito eu não estou abrindo, estou mandando para você avaliar. Então a gente entendeu que o e-mail não foi a melhor forma de fazer uma comunicação, porque dos 5.000 e-mails, 20% foram abertos. Certo. Dos 20% abertos, 40% caíram no phishing, 400 pessoas. Nossa. Então, a gente entendeu que 80% sequer participou da campanha, então e-mail a gente identificou, não é uma forma saudável de fazer capacitação em cibersegurança. O Ministério Público tem uma área de inteligência. A área de inteligência achou que eu estava sonegando informações, porque foi um ataque que a gente simulou, não comentou. Então, a gente entendeu que em um ataque de cyber desse, a gente tem que conversar com a área de inteligência também. A minha área de atendimento ficou sobrecarregada, não sabia o que responder. Então a gente, através disso aí, identificou diversas ações que em um ataque real a gente teria que estar pronto para responder. Uma outra coisa que a gente faz também nesses eventos, a gente procura capacitar as pessoas, explicar como tratar um e-mail falso, a importância de um segundo fator de autenticação, né? A importância de não usar o e-mail corporativo em sites particulares, porque as pessoas são o elo mais fraco. É clichê, mas a gente escuta falar, né? As pessoas são o elo mais fraco na corrente da cibersegurança. Então, se a gente não tratar dessas pessoas e pedir que essas pessoas levem para dentro de casa o que elas aprendem de como se defender em um mundo cibernético, a gente pode ter problemas severos. Então, a gente valoriza muito
essa semana de segurança institucional. Digamos assim, é o momento que você tem de conseguir alcançar efetivamente todos, né? Exatamente. Porque você fez a campanha e percebeu que teve uma porcentagem que não acessou, então funciona, mas trouxe muitos aprendizados, funciona até certo ponto, né? E essa semana, com essa programação, ela te ajuda com isso. Ajuda bastante. E a gente também tem uma outra coisa, quando a gente fala de pessoas. Toda turma nova de servidor ou toda turma nova de promotor que entra no Ministério Público passa um dia com a área de tecnologia. E desse um dia, a gente reserva 2 horas só para falar de cibersegurança com eles. A importância de não compartilhar uma senha, a importância de não usar o e-mail institucional em sites particulares, de não repetir senha. E a gente é muito interessante que a gente escuta as pessoas, uma falando no ouvido da outra. A gente fala assim, aquela pessoa ali, ela faz isso, né? Ela faz aquilo, ela compartilha a senha. Mas não é só falar do problema, explica como se defender. Como criar um padrão de senha mental que você não repita em todos os sites a mesma senha. Que é uma vulnerabilidade hoje que você não precisa ser um cyberatacante elaborado para fazer isso. Verdade. É verdade, é um bom ponto de vista, realmente, realmente. Não, e quem tá chegando, né, imagino que já recebendo essas informações, ou seja, já é abraçado por você e se torna mais um aliado, já entende o papel, né, de estar ali para habilitar, para apoiar, não ser obstáculos, né, e é um trabalho, como você falou, coletivo lá no começo, né. Muito bom. Falando, eu queria agora, Yuri, falar um pouquinho de futuro. A gente tem aí, né, tendências, novas tecnologias, tem se falado muito de inteligência artificial generativa, tem nuvem, multinuvem e também um assunto que está quente aqui no nosso podcast, que a gente tem falado agora, mais recentemente, mas falado bastante, que é a computação quântica. Eu queria ouvir de você como você vê nessas tecnologias, essas tendências, e também o quanto o Ministério Público da Bahia já está incorporando elas, já está adotando essas novas tecnologias, olhando para elas, implantando. Conta um pouco para a gente. A inteligência artificial, ela está chegando para revolucionar diversos mercados. Nós somos uma instituição do direito, nós não somos uma instituição de tecnologia e a gente tem que estar atento a isso aí. Existe uma hype no mundo de tecnologia das IAs generativas. A gente tem que ter o nosso coração e nossa mente aberta, que nós não somos uma empresa de TI, que não podemos entrar nessa hype, mas também não podemos ficar para trás. Então a gente tem que ficar atento a entender o que da IA generativa se aproveita ao Ministério Público. E nesse sentido, eu tenho muito orgulho de dizer que o Ministério Público do Estado da Bahia foi pioneiro de um projeto de inteligência artificial generativa, um projeto chamado Frátria, encabeçado pelo promotor de justiça, Dr. Fabrício Paturi, que idealizou um mecanismo de interação do promotor com o inquérito policial, onde é feito resumo, onde é feita uma sugestão do que fazer e onde são sugeridas minutas, que são os documentos que têm que ser produzidos. O que é importante, Alcione? Supervisão humana em todo o momento do processo. Perfeito. A IA não decide pelo Ministério Público. Quem decide é o promotor de justiça, é o procurador de justiça. A IA é uma ferramenta de produtividade. Então a gente avançou muito nesse projeto, que foi um projeto pioneiro, e nós recentemente entendemos aonde a IA generativa se encaixa na nossa instituição. Vamos fazer uma analogia com a eletricidade. Hoje ninguém chega em uma Magazine Luiza e me dê uma geladeira elétrica. Eu quero comprar uma geladeira, porque ninguém pede uma geladeira a gás, né? Então, a inteligência artificial, ela tem que estar hoje embarcada nas nossas soluções. Sejam soluções para a área finalística, que nós chamamos, como Frátria, sejam soluções para a de infra, sejam soluções para a área de cyber. Então, a gente vai desenvolver as nossas soluções de IA. Dia 9, daqui a alguns dias, a gente vai lançar uma IA que faz um resumo, uma transcrição automática. Vamos lançar isso agora em um evento interno do Ministério Público, para trazer produtividade. E por outro lado, a gente quer que a IA também esteja embarcada em soluções para trazer produtividade e aumentar a atuação da nossa equipe. Como eu te comentei, a TI do Ministério Público tem na área de cyber tem 2 pessoas, inúmeras ferramentas. Então a gente tem que ter
pode usar a IA para aumentar a produtividade dele. Então eu considero que a IA, nesse aspecto aí, está sendo adotada e seguindo essa linha. Preocupação muito grande com o treinamento, né? Preocupação muito grande em ter a supervisão humana e preocupação muito grande em como proteger a nossa IA para a IA ela não sofrer um envenenamento, por exemplo. E aí começar a produzir resultados equivocados, que são as alucinações. Então, nessa linha de inteligência artificial, estamos seguindo por essa linha. Nuvem. Muito bom. Adorei saber a criação que vocês fizeram. Isso com certeza deve estar dando um fôlego para os promotores, não? Uma ter adoção. Um resumo ali, né? Mas pode seguir para a nuvem, vai lá. Nuvem, a gente também conseguimos ao longo dos anos vencer uma barreira. Nós somos um órgão investigativo. E, naturalmente, existe uma preocupação com os dados de investigação. Então, a gente optou por, durante muitos anos, não ir para a nuvem, mantendo o nosso data center com diversas camadas de cibersegurança. Nós temos ferramentas tradicionais e ferramentas avançadas, né, de cibersegurança. Mas agora nós conseguimos desmistificar. Então, nós estamos com nossa ferramenta de colaboração em nuvem e a gente agora está caminhando para um projeto de Site Disaster Recovery as a Service, entendendo que a resiliência cibernética do Ministério Público passa por ter um ambiente em caso de um eventual desastre, seja ele um cyberataque ou um evento climático extremo, a gente consiga ter a operação do Ministério Público funcionando. Então essas duas linhas são linhas que eu digo que a gente estamos bem encaminhados. O Comitê Estratégico de Tecnologia entende o valor disso aí, então entende quando eu falo, eu vou contratar um site na nuvem, eu não digo para ele que eu vou contratar um player A, B e C. Eu mostro os benefícios em ter a instituição funcionando após um ataque severo. E isso aí a gente conseguiu trabalhar bem, junto com o comitê estratégico, junto com o comitê de gestor de segurança da informação. E aí eles chancelam um projeto dessa magnitude. São projetos que demandam um investimento de tempo, um investimento financeiro muito alto. Então fico muito feliz em o Ministério Público do Estado da Bahia estar atento e proporcionar, não só para mim, mas para toda a minha equipe, a oportunidade de trabalhando com projetos dessa importância, né? E de ponta. De ponta, exato. Não, excelente, muito bom. E sobre tecnologias quânticas, eu sei que também é um assunto que está na sua pauta, está no seu radar, tem alguns parceiros ali, né, que você tem no estado da Bahia. Fala um pouco para a gente por onde caminha esse assunto, como você, né, que está aí à frente da Sucesso, do MP, como que está movimentando, olhando para a computação quântica? Eu entendo, Alcione, que a computação quântica vai causar uma disrupção, talvez até maior do que a inteligência artificial, né? Principalmente na parte de cibersegurança. Então, no Ministério Público ainda é algo um pouco distante, mas que a gente não deve estar antenado no que está acontecendo. Por outro lado, eu não consigo desassociar o Yuri, diretor de TI, do Yuri, presidente da Sucesso Bahia. E a gente entende através de parceiros, a Sucesso Bahia entende através de parceiros como o Senai e Cimatec, que o assunto de computação quântica é um assunto que precisa ser fomentado, que precisa ser divulgado. Então a gente procura se aproximar de instituições que tenham essa tecnologia no seu portfólio. E uma coisa interessante que a gente, enquanto Sucesso, pretende fazer. A gente entende que os adolescentes hoje, né, 14, 15, 16 anos, eles podem fazer medicina, podem fazer direito, é o sonho do pai fazer medicina, é o sonho do pai, da mãe fazer direito, mas a carreira de tecnologia é uma carreira que também tem bastante promissora. Cibersegurança é muito promissor. Computação quântica também. Então a gente está planejando no segundo semestre reunir um grupo de adolescentes e levar para conhecer essas tecnologias, falar do mercado de cyber, falar do mercado de IA, explicar uma IA generativa. A profissão de ciência de dados é uma profissão que há 20 anos atrás não tinha, e hoje é uma profissão que está em destaque. E aí falar sobre computação quântica, porque se a gente está falando de uma tecnologia que está no mercado daqui a 5, 10 anos, a mão de obra tem que estar sendo formada desde já, né? Então, enxergo dessa forma, como algo bastante promissor.
Nossa, excelente, muito bom. Queria até no futuro volte aqui para falar de como tem sido acompanhar esse assunto e trazer, né, esses novos talentos. Eu sei que em cibersegurança a gente tem, né, esse gap aí, essa lacuna, essa escassez de mão de obra, e ver instituições renomadas como vocês já olhando para esse futuro dá uma certa tranquilidade. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas até que dá uma tranquilidade, né? Porque a gente vai precisar realmente de profissionais mesmo especializados, né? E vocês aí na linha de frente, ali no estado da Bahia, com esse trabalho importante, vai fazer diferença com certeza lá na frente. É o que o país precisa, né? Como nação, não só, né, estado ou instituição, mas como nação, né? Eu costumo dizer assim que, às vezes as pessoas me perguntam, mas Yuri, como é que você encontra tempo para se dedicar a sucesso sendo diretor de TI do Ministério Público? Eu costumo dizer, assim, que é questão de propósito. Perfeito. Então, assim, quando você tem um emprego e você vai trabalhar todo dia assim, eu tenho que fazer, isso vai lhe tornar um fardo. Mas quando você tem um propósito e você acredita no que você faz, você consegue fazer as coisas de forma muito tranquila. Então, eu acredito realmente que a TI tem um propósito transformador massivo, muda a sociedade. No Ministério Público eu dou o meu melhor, porque eu entendo que a tecnologia muda o Ministério Público e, consequentemente, atende melhor a população. Então, eu falo para a minha equipe, gente, nós aqui temos que dar um melhor, temos que estar aqui atentos às novas tecnologias, temos que estar atentos a fornecer um trabalho de alta performance para nossos servidores, para os nossos membros, porque dessa forma a gente atende a sociedade. A tecnologia não atende, a gente na TI não atende o cidadão, mas a gente atende quem atende o cidadão. Então a gente aí é o nosso propósito. Enquanto sucesso, nosso propósito vamos conectar, vamos criar essas pontes entre vocês, que são parceiros de ponta de tecnologia, com empresas que estão ainda querendo saber o que é que eu vou fazer, qual o caminho que eu devo seguir. Uhum. Então eu acredito muito nisso aí. Nossa, excelente. Muito bom te ouvir, Yuri. Muito, muito bom. Eu particularmente pessoalmente tenho uma admiração muito grande pela atuação do Ministério Público. A atuação do Ministério Público nacionalmente. Tenho uma admiração realmente muito grande em tudo que eu consigo acompanhar. E uma honra te escutar, uma honra ouvir a área de tecnologia do Ministério Público da Bahia falando de todos esses avanços. E eu sei, assim, como eu acompanho o máximo que eu consigo, é uma honra para mim te escutar, saber dessas evoluções e do quanto isso faz bem para a população, né? Que foi muito aí da sua fala, para a população que precisa muito do Ministério Público e ter os seus serviços ali disponíveis o tempo todo de forma segura. Então não só para os promotores, mas também para a sociedade. E você também consegue, eu também não sei como você arranja tempo, não sei como você consegue conciliar tudo isso, mas também conseguir fomentar as empresas ao redor disso, né? Trazer jovens, olhar para talentos, conseguir colocar a área de tecnologia e cibersegurança no mesmo patamar de, olha, outros cursos aí que são super valorizados, porque eu acho que é isso que a gente precisa realmente fazer, né? E esse impacto para a sociedade é admirável. Assim, a gente já está indo para o final. Essa minha fala é para agradecer a sua presença, agradecer essa conversa. Para mim foi uma honra realmente te escutar. Eu que agradeço, né? Eu estou aqui, como eu falei, representando a área de TI do Ministério Público, que é formado por uma equipe de 96 pessoas, extremamente competentes, com um grupo de promotores de justiça que estão transformando realmente a área de TI, né, do Ministério Público. Então, eu sou aqui um representante deles e estou aqui porque eles também estão ao meu lado. E assim como a César, né, um grupo de diretores que também se dedica, todos na forma de voluntário, e um trabalho coletivo que vem gerando bons frutos. Agradeço muito pela oportunidade e sempre à disposição para a gente bater esse bate-papo aqui agradável. Muito obrigada. Com certeza os nossos ouvintes devem ter gostado tanto desse papo quanto eu. Se você curtiu esse episódio, siga o Fortinet Brasil Podcast pelo YouTube ou ouça em seu player favorito e compartilhe com a sua equipe também e quem se interessa pelo tema. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.